Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar um pouco de São Paulo, tá? A gente vai falar um pouco dessa crise do Mundial, vamos falar um pouco da finalização da temporada do São Paulo fora da Liberta, o São Paulo com problemas aí institucionais, né? Com relação a essa matéria que saiu no G do Bruno Gilfrida das 4 horas da manhã da segunda-feira, racha no departamento médico, enfim. Vamos falar um pouco de tudo, o mercado da bola. O vídeo vai ficar um pouco mais extenso, mas eu acho que é um vídeo preciso para fazer. Bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo. Solta a vinheta. Bom, pessoal, é o seguinte, a temporada do São Paulo terminou, né, nesse domingo, né, e com ela se foi a esperança pela Libertadores, né, e nesse sentido, gente, a gente vai falar um pouco do que foi o ano do São Paulo, né, e todas essas notícias que saíram, que pegou a gente de surpresa, né. Então vamos começar do início, tá, gente? O São Paulo, depois que finalizou a sua participação no Campeonato Brasileiro, ficou aguardando aí as finais, né, entre Cruzeiro e Corinthians e Fluminense e Vasco, né, o que não acabou muito bem. As duas decisões foram nos pênaltis, com requintes de crueldade. Saiu os dois times que poderiam dar uma vaga na pré-Libertadores para o São Paulo, que era Fluminense, saiu para o Vasco, e o Cruzeiro saiu para o Corinthians, ambos nos pênaltis, né. Nesse sentido, gente, a gente pode dizer o seguinte, né? O São Paulo merecia a pré-Libertadores. Não vejo como merecimento você estar na 8ª colocação num time como o São Paulo. Mas se você olhar para a folha salarial e para o que foi o São Paulo de 2025, o São Paulo fez o que pôde, né? Com tantas lesões que teve, mais de 70 lesões, o time de diversas vezes desfalcados, o São Paulo ficava olhando quem estava disponível para escalar o time, porque não tava para brincadeira essa temporada do São Paulo. E puxando esse gancho, a gente viu diversas demissões no departamento médico, né? Que foi justamente fisiologista e etc. Várias pessoas ali dentro. O que eu não concordei foi a demissões de roubeiro, de segurança, enfim, um negócio que não fazia sentido algum, né? E por que essas demissões em massa no departamento médico, né, no departamento fisiológico e tudo? Por quê? Porque o São Paulo quer implementar o TecFoot e muita gente, segundo algumas informações que a gente tem, é contrária a alguns processos, né, e precisava mudar as pessoas para mudar os processos. E eu não acho isso errado, tá? Eu acho que isso é o correto, né? E um outro ponto importante dessa situação o Rui Costa tem buscado o planejamento do São Paulo é que a diretoria de futebol busque jogadores abaixo dos 30, né? O que eu acho que não foi uma verdade com o Danielzinho quando o São Paulo fez o contrato com ele. Embora o contrato não seja ruim, não lese os cofres do clube, né? Eu acho que foi a primeira incoerência dessa diretoria, o que é cheia de incoerências ela, né? E aí, visando também esse ponto, né, da reformulação do elenco, a gente viu o Luiz Gustavo sendo dispensado, né, por telefone, um negócio que eu nunca, acho que pelo São Paulo, assim, por tudo que eu conheço São Paulo, pelo espírito até de humanidade que o São Paulo sempre demonstrou com os seus jogadores, independente se é ídolo ou não, há algum tempo já acontece esse tipo de coisa. Dispensar o cara por ligação, né? E justamente o Luiz Gustavo que teve uma fala forte ali depois daquela goleada sofrida pelo São Paulo no Fluminense, né? E isso mostra um pouco do que é a diretoria do São Paulo, que é extremamente egocentrista, né? Bom, tem esse planejamento, assim, seguindo essa linha, né, gente? Assim, esse planejamento, de fato, de não querer contar com jogadores mais veteranos é justamente por causa da lesão, né? E houve essa primeira incoerência que não é novidade para essa gestão, né? Mas eu acho que deveria ter feito mesmo esses movimentos, né, de demissões do departamento médico. Eu acho que não é uma questão de que eu sei quem foi demitido, não sei, isso aí só o tempo vai dizer se foi bom ou não, mas essa questão de que eu nunca vi na minha vida um racha médico, né? Porque uns queriam seguir um procedimento, outros viram outro, e tem esse embate lá dentro, e um racha médico, eu nunca vi isso na minha vida, que é isso que tem falado a galera aí, que inclusive é setorista, tem várias coisas aí que tem falado. Então, racha médico é a primeira vez que eu ouço, né? Enfim. Mas eu acho que se você quer implementar algo que deu muito certo na base e quer implementar no profissional, que é o TecFoot, e tem pessoas lá que são resistentes a essa mudança, tem que mudar mesmo as pessoas pra gente seguir um caminho, né? E depois dessas demissões, começam a aparecer os esqueletos dentro do armário, né? E nesse sentido a gente viu aí
a questão do Monjaro, né? Que foi um estardalhaço na mídia, né? Muita gente ficou falando, especulando, a gente não sabia o que era. Mas o próprio Dr. Howen foi lá no Globoesporte.com, né? Falou um pouco sobre isso e falou que foram ministrados para apenas 2 atletas. Eu não vou falar os atletas, porque o próprio Dr. Howen falou que eles não querem ser expostos, né? Embora já tenha blogueiro que tenha exposto, né, isso na mídia, né? Que eu acho um erro, tá? Se o próprio jogador não queria que viesse a público o nome dele, por que o cara vai lá e expõe, né? São Paulo tá com pouca polêmica, né? Que aí para esses influenciadores chegarem, né, e eles próprios soltar esse tipo de nome, né? Eu não sou jornalista, eu só sou apenas um torcedor que traz aqui uma opinião, tá? E a minha opinião é o seguinte: esse cara não é São Paulino, cara. Não é São Paulino. Um cara que faz um negócio desse, eu acho que é um absurdo, cara. É um absurdo, sabe por quê? Porque você tá jogando aos leões os jogadores que nada tem a ver com isso, né? Se foi ministrado para eles, foi porque um médico receitou, entendeu? Eu não sou médico, não sou nutrólogo, então eu não vou falar que pode ou que não pode. Se o próprio Dr. Howen, que chegou e falou assim, não, vou ministrar, mas esses jogadores não estavam, esses 2 jogadores, eles não estavam em atividade ali, não estavam jogando nem nada, né? E o Monjaro, ele pode ser ministrado por diversos fatores, até o Ozempic, que é para pessoas que não é uma caneta só emagrecedora, não é só para emagrecer, é um negócio que pode ser para diabetes e tal. Eu não tô passando pano pro São Paulo, mas eu quero dizer que eu acho que é errado você expor os jogadores por um tratamento que eles tiveram, né? Enfim, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, eu achei meio bem covarde da parte desse influenciador. Enfim, bom, depois desse tipo de polêmica, dessas coisas, o que a gente vê, o que a gente tá vendo aí dentro do São Paulo, né? A gente vê mais polêmicas, né? Depois disso a gente viu aí essa questão do próprio São Paulo, né? Ter como vilão seus próprios dirigentes, né? Pasmem. Gente de dentro do São Paulo comercializando camarotes de forma ilegal, né? Qual que é a surpresa nisso, né? Qual que é a surpresa nisso? Embora a gente fique triste, chateado por essas questões, mas, bom, zero surpresa, né? Porque o São Paulo já está sequestrado por essas pessoas. O São Paulo vive um processo ali dentro do clube que é um processo de falência, né? Moral, né? E aí saiu essa matéria do GE do Bruno de Frida. Quem quiser dar uma olhadinha, tá? É um negócio, um escândalo assim bem, assim, um escândalo que eu posso dizer que é triste, tá? Muito triste, porque quando eu comecei a torcer pro São Paulo era exemplo de gestão, São Paulo era excelência médica, era um time que tinha estrutura e tinha sua força maior por conta de ser um time com bastidor forte, com instituição forte, com pessoas capazes, né, de inovação, né, e de pioneirismo em várias questões. E não é isso que a gente está vendo nos últimos tempos, tá? A gente está vendo muito amadorismo e tudo ao contrário do que a gente aprendeu a ver do São Paulo. A gente está vendo tudo ao contrário, gente, tudo ao contrário. Esse é um negócio que não dá nem pra explicar, né? O áudio só mostra o batom na cueca, mostra muito do que o São Paulo tem se tornado, né? Pessoas comercializando de forma clandestina, né, camarotes, né, de shows do São Paulo, né? Enfim, então é um negócio que dá nojo de escutar, tá? Enfim, então tem essa questão, tá, gente, que me deixou, né, bem chateado, né, quando eu vi a matéria, né? Quem quiser pode ir lá no GE, tá lá no GE, com a matéria, com o áudio, tudo, né? Enfim. Bom, então assim, falando um pouco da instituição, tudo é isso, tá? E agora, falando um pouco do futebol, né, gente, do mercado da bola, tudo, né? A verdade, gente, é que o São Paulo tem feito movimentos até que eu acho que interessantes, né? Dineno, Rigoni, Dineno, Rigoni já estão dispensados, né? Não fazem mais parte dos planos do São Paulo. Luiz Gustavo também não, né? O Eric muito provavelmente vai ficar lá no Bahia, no Vitória, desculpa, né? O torcedor do Vitória vai querer me execrar agora porque eu chamei de Bahia, não. Ele vai ficar lá na Bahia, no Vitória, né? Enfim.
O São Paulo deixou como moeda de troca Luan, né, que quer permanecer para 2026. Patrick deixou como moeda de troca também, né? E, enfim, e dos jogadores, como disse o próprio, o São Paulo tem falado, né? Até o setorista, tudo, Alexandre Vieira, quem quiser seguir também, o cara faz um ótimo trabalho. Já falou que a diretoria ali não trata ninguém como inegociável, né? Mas tem os jogadores mais importantes, outros que podem ser negociados, enfim, tem tudo isso, né? Bom, eu particularmente vou falar um pouco sobre o que eu acho sobre as negociações que têm acontecido. Eu acho que o primeiro reforço, o Danielzinho, embora eu acho que é um investimento de baixo risco, né? É um jogador de 31 anos, já falei acho que um pouco da minha opinião quando o São Paulo contratou. Eu acho que é uma aposta, não é um risco, até porque junto com luvas e tudo, e o jogador vem sem multa, o gasto com eles vai ser cerca de 200 mil reais por mês. Então um ano de salário dele equivale a um Oscar por mês, né? O jogador tem 31 anos, né? Mas nunca teve um calendário tão cheio quanto o do São Paulo, né? Um calendário recheado de jogos, né? Mas tem uma média boa, né? Jogou quase todas as partidas pelo Mirassol, né? De 51 partidas que o Mirassol jogou, ele jogou 50 no ano passado, nesse ano, né? De 2025, né? E entre outras coisas que ele sempre estava disponível, um jogador que tem poucas lesões, né? Então, mas também o calendário nunca foi tão cheio igual do São Paulo, só quarta e domingo a toda semana. Então, isso é o que me preocupa num jogador que já é um jogador veterano. 31 anos para mim já é um jogador veterano, né? Enfim, então, para mim me preocupa isso, tá? Mas não acho um mau jogador. Eu acho até que é um jogador bem interessante. E o São Paulo tem essas questões, né? De trazer jogadores destaques, né, de times menores, como foi o Mineiro, como foi o Josué, como foi vários jogadores lá daquela era de 2005, que deram certo no São Paulo. Então, não quer dizer que um jogador não possa dar certo, né? Se ele tiver uma fisicalidade muito parecida com a do Luciano, um pouco você vai ver ele indisponível, né? Então é um jogador mais para compor, ele pode ser um meia, pode ser um segundo volante, para atuar junto com o próprio Marcos Antônio, né? Então isso eu achei interessante, né? E falando também, em paralelo sobre saída, que eu esqueci até de falar, sobre a aposentadoria do Oscar, né? Então o Oscar vai se aposentar, né? Então vai abrir um espaço considerável na folha salarial do São Paulo, né? Com a saída de Oscar, Dineno e Rigoni, vai abrir um belo de um espaço na folha salarial do São Paulo, né? Isso é importante a gente ressaltar, né? E aí as especulações do Ávila, né? No caso, né? Eu acho que é um bom zagueiro. A torcida do Fortaleza ficou triste porque ele tá saindo de lá. É um jogador que tem bastante vontade, é um jogador que faz o zagueiro pela esquerda, dá para fazer um lateral esquerdo também. Então é um jogador meio polivalente, mas me parece ser um bom jogador. Eu vi alguns jogos assim e achei ele bem rápido, um jogador que tem bastante vontade. Não acho ruim, acho que é um bom reforço até para o São Paulo. O jogador tem 24 anos, né? E a gente aguarda aí a liberação do Ajax, né? Porque ele pertence ao Ajax para assinar com o São Paulo, né? Enfim, então tem essa informação aí. O Pochettino ficou um pouco distante, muito por conta que o Fortaleza quer cerca de 3 milhões de euros, né? Pelo atleta, né? Cerca de 3 a 4 milhões de euros o Fortaleza quer. E então ficou um pouco mais distante porque o São Paulo não pensa em envolver dinheiro nas transações, né? Enfim, então tem essa informação aí também que é importante a gente ressaltar, tá? Bom, enfim, então acho que basicamente é isso, tá, gente? Com relação ao mercado da bola, com relação à questão da instituição do São Paulo. Tem a questão das trocas do São Paulo com o Botafogo, né? Que o Botafogo quer o Pablo Maia e quer o Ferrarese, né? Aí vai a minha opinião sobre isso. Eu acredito, gente, que não vai acontecer, tá? Sinceramente, a não ser que o São Paulo queira acabar com o seu planejamento, tá? Eu acho que o Maia vai fatalmente acabar sendo vendido, né? O São Paulo quer fazer negócio com o Maia, mas é uma venda, não um empréstimo. O São Paulo não está disposto a emprestar nenhum atleta assim a troco de nada, né? E essa questão do Marlon Freitas, um jogador que já é mais um veterano, o São Paulo querendo baixar a média de idade do São Paulo, o São Paulo vai trazer mais um veterano que ganha muito, né? Esqueci o nome dele, alguma coisa Correia, também, que ganha um salário muito perto do que o Lucas Moura ganha. O São Paulo vai atrás? Gente, vamos ser sinceros, né? O São Paulo não vai atrás de nenhum jogador veterano que ganhe um salário de Lucas Moura. O São Paulo já quer baixar a folha salarial e eu não vejo o São Paulo fazendo esse movimento, tá? Sendo bem sincero. Tanto é que o jogador que é o
o Danielzinho que veio, ele veio sem custos e com um salário baixíssimo, né? Salário mais luva, né? Então, esses são os movimentos que o São Paulo pretende fazer para o próximo ano, tá? Uma folha salarial menor e mais assertiva. O São Paulo precisa compor mais o elenco, muito mais do que tirar jogadores. Então, nada de trocar eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Pode ser que aconteça, mas eu acho difícil isso acontecer. O São Paulo trocar um jogador, né? 2 jogadores por um ou por 2 por 2, eu acho que não faz muito sentido isso. Talvez São Paulo faça uma troca de um jogador por 2, um jogador por 3, sei lá, alguma coisa assim do tipo, porque o São Paulo precisa de jogadores, né? O São Paulo tá com um plantel muito enxuto e precisa de mais jogadores e com mais jogadores com fisicalidade, com físico em dia, para que possa levar a temporada. O São Paulo precisa de jogadores com saúde e isso é importante, tá bom? Basicamente é isso, tá, gente? Qualquer novidade a gente volta aí pra falar um pouco. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, mas tá aí todas as informações. É um vídeo até que necessário, tá? Pra gente estar fazendo um paralelo sobre tudo, diretoria, mercado da bola, enfim, é isso aí, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!